O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 11 de maio. Enchentes no Afeganistão deixam mais de 300 mortos. Tivemos uma série de enchentes no Afeganistão desde o mês de março, que acumulando, desde março, já passam de 500 pessoas mortas. Porém, nessa última semana, nós tivemos mais uma grande enchente que deixou, em questão de basicamente 10 dias, pelo menos 315 pessoas mortas. O Afeganistão e o Paquistão, vamos lembrar que o Paquistão passou por uma enchente catastrófica recentemente. O Paquistão ainda não se recuperou, importante lembrar disso, e esses dois países estão particularmente vulneráveis a enchentes, porque, vamos lembrar, são países que fazem parte da Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia, ela é uma importante fonte de água potável pelas suas geleiras, porém, ao mesmo tempo, o degelo e chuvas pesadas também causam enchentes, especialmente nessas regiões perto das montanhas. Eu estou fazendo essa explicação porque alguns dos nossos ouvintes podem pensar, poxa, mas o Afeganistão é deserto, como é que tem enchentes nele? São nas regiões do nordeste do país, justamente as regiões que fazem parte ali da cadeia do Himalaia. Lembrando que, por exemplo, a gente já explicou aqui, um dos motivos de Índia e China disputarem pequenos territórios no Himalaia é devido ao fato também de ser uma importante fonte de água, e o platô tibetano é onde nascem os principais rios asiáticos. Então, infelizmente, já são mais de 500 mortos desde março nessas enchentes no país. 3 notícias da última terça-feira, dia 14 de maio. Biden anuncia novas tarifas sobre a China que vão desde chips a veículos elétricos. É a terra da liberdade. Pois é, a terra do livre comércio. Lembrando que essa ideia da tese da terra do livre comércio, da terra do liberalismo, ela não é uma furada desde hoje. É um discurso que é propaganda desde a fundação do país. A fundação dos Estados Unidos, o próprio processo de independência dele, está ligado a impostos e impostos alfandegários. Os Estados Unidos sempre manteve várias medidas protecionistas em setores-chave das suas atividades econômicas, como alguns setores industriais, a navegação de cabotagem. Eu sempre trago esse exemplo aqui. Se tem um setor econômico que é protegido no mundo, é o setor de navegação de cabotagem dos Estados Unidos, ao ponto de cota de tripulante de navio. E nessa semana, o Joe Biden, na caneta, ele anunciou uma série de tarifas que se especula, se calcula, que vão impactar em cerca de 18 bilhões de dólares de bens importados da China. Então, estamos falando de uma tarifa basicamente dobrada para carros elétricos, também tarifas para baterias e painéis de eletricidade solar, mas também tarifas, meu caro Matias, em, por exemplo, aço. O bom e velho aço também está sendo tributado para proteger esse setor dos Estados Unidos. Lembrando que, pouco tempo atrás, o Elon Musk, que é o dono da principal empresa do mercado dos Estados Unidos que produz carros elétricos, a Tesla, falou que, olha, se a gente não tarifar os carros elétricos chineses, a indústria de carros elétricos nos Estados Unidos vai para o buraco. Lembrando que o próprio Elon Musk, 10 anos atrás, deu risada quando ele foi perguntado por uma repórter se a China seria uma possível ameaça para as atividades econômicas dele.
Então, assim, você tem um lobby muito forte da indústria, você tem uma postura do próprio Joe Biden, né? O Joe Biden, ele é um cara protecionista, ele é um cara ligado à ideia, né, do produzir nos Estados Unidos. Tem também a ideia do Joe Biden, né, ser um grande defensor e proponente das energias menos poluentes. Então ele fala, olha só, eu quero que a gente desenvolva a indústria do carro elétrico. Então, para isso, eu vou proteger a indústria do carro elétrico. E, finalmente, tem uma outra coisa que a gente avisou 4 anos atrás, né? Se alguém achava que, em relação à China, o Joe Biden seria muito diferente do Donald Trump, aquela pessoa estava completamente iludida, e isso se provou absolutamente correto nesses anos todos. Tá? O nosso querido Igor Patrick, né, trouxe a informação de que na última terça-feira, dia 14, na Suíça, né, uma delegação dos Estados Unidos se encontrou com uma delegação chinesa para negociar um tratado de regulação sobre o uso militar de inteligência artificial. Né? Lembrando que esses 2 países estão na vanguarda, né, desse tipo de tecnologia, e o nosso querido Marco Gomes comentou no último programa também sobre o uso dessa tecnologia. O Joe Biden, essa semana, ou melhor dizendo, apenas essa semana, né, proibiu qualquer importação de urânio enriquecido da Rússia, tá? Lembrando, os Estados Unidos usam energia nuclear, né? Se você assistiu os Simpsons uma vez na sua vida, você sabe disso. E a Rússia é o maior produtor do mundo de combustível nuclear, tá? 1/4, tá, do combustível nuclear do mundo, mais ou menos, é produzido na Rússia, tá? E os Estados Unidos importam urânio enriquecido da Rússia. Ucrânia, negócios à parte. E só agora o Joe Biden, então o governo Biden, decidiu suspender essa importação. Imagino eu que o governo dos Estados Unidos vai buscar outros fornecedores, então possivelmente o preço, né, desse item no mercado vai subir, ou então pode buscar novas parcerias. E aí, nesse sentido, o Brasil poderia ser um player interessante. Porque vamos lembrar que o Brasil tem minas de urânio e tem meios de refinar urânio, embora não em quantidade talvez suficiente para exportar, mas é algo que o Brasil poderia se tornar um player mais destacado no cenário global. Polícia tunisiana prende advogado em operação na sede da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados da Tunísia, né, foi parte daquela troika, né, digamos assim, né, aquele trio de organizações que alguns anos atrás foram laureados com o Prêmio Nobel da Paz devido à Revolução de Jasmim, né, que ocorreu no país, né, a Revolução Tunisiana ou a Revolução de Jasmim, que foi a revolução em 2011, que durante muito tempo foi a única revolução da chamada Primavera Árabe que de fato produziu um legado democrático esse que está sendo podado, né, está sendo dilacerado pelo Kais Saied, e em 2015, né, eles foram laureados com o Nobel da Paz. E a Ordem dos Advogados da Tunísia, né, a OAT, ela foi alvo de uma operação policial em que um advogado foi preso, tá, um jurista tunisiano foi preso, que é crítico, né, da ditadura Kais Saied, e também essa semana 2 jornalistas tunisianos foram presos, né? Então é mais um capítulo, né, no autoritarismo crescente que ocorre na Tunísia, com apoio do exército tunisiano e com verbas da União Europeia, porque vamos lembrar, a dona Ursula von der Leyen, recentemente, né, colocou dinheiro em diversos países autoritários. Uma das funções é impedir, né, ondas migratórias para a Europa. E uma recomendação de leitura, tá? Uma leitura um pouco extensa, né, mas falando em direitos humanos e em um país árabe, essa semana nós tivemos, né, uma grande reportagem publicada pela BBC
tá? Pela Marilyn Thomas e pela Lara El Ghibali, que foi publicada em português pela Folha de São Paulo, chamada Forças Sauditas têm licença para matar em desapropriações para a construção de cidade futurista no deserto. Tá? Um oficial do exército saudita está delatando essa situação, né, para a construção, né, dessa cidade, né, a cidade Neom, né, na Arábia Saudita. Então é uma leitura bastante interessante, fica a sugestão para os nossos ouvintes. E por fim, denunciante australiano de crimes de guerra é preso por 6 anos. O David McBride, ele era advogado do exército australiano e ele delatou os crimes de guerra cometidos por militares australianos no Afeganistão. Inclusive, nós já tivemos, né, militares australianos sentados no banco dos réus por esses crimes. E ele foi condenado a 5 anos e 8 meses de prisão por ter revelado informação confidencial. Tá? Ele mesmo já havia dito que o Estado australiano está mais interessado em punir ele por revelar essas informações do que punir os criminosos de guerra, né? E um dos advogados dele, chamado Hawan Araf, disse que é uma farsa que a primeira pessoa presa em relação aos crimes de guerra da Austrália no Afeganistão não seja um criminoso de guerra, mas o seu delator. Né? E outra advogada, a Kieran Pender, disse que era um dia sombrio para a democracia australiana. Né? Então é um caso, às vezes, um pouco parecido, né, com o caso do Assange, né? Em que muitas vezes se foca, né, na ideia de que foram reveladas informações confidenciais e não nos abusos e atrocidades que foram revelados, né, nessa mesma ocasião. E ali perto, em Singapura, essa semana, tivemos a posse, né, do novo primeiro-ministro de Singapura, o Lawrence Wong. A gente já havia comentado esse assunto brevemente aqui. O Lee Hsien Loong, né, deixa o poder, então, basicamente depois de 20 anos, né, na chefia ali do que é basicamente uma cidade-estado. Né? Lembrando para os nossos ouvintes mais novos, né, um ótimo conversation starter, né, uma ótima trivia aí para você mandar no Tinder, no Bumble, para puxar assunto você sabia que Singapura é o único país do mundo que é independente à revelia? Né? Porque Singapura é independente porque foi expulsa da Federação da Malásia. Então, fica a curiosidade dessa semana que a gente já comentou algumas vezes. Bem, antes de anunciar o convidado da Coluna Aberta, o Felipe tem um recado para a nossa audiência. Pois é, Matias, que a Alura é a maior escola de tecnologia do país e está apoiando o Xadrez Herbal, os nossos ouvintes já sabem. Agora, o que eles precisam ouvir de novo é que a missão da Alura é te ensinar e te manter atualizado em tudo relacionado à tecnologia, seja programação, front-end, data science, inteligência artificial, design, inovação e gestão. Então, se você está pensando em aprofundar seus conhecimentos ou fazer uma transição de carreira, a Alura tem diversos caminhos para você melhorar suas habilidades como profissional. Você faz networking, também cria o seu portfólio e você pode fazer os seus cursos onde e quando quiser. Você só precisa de uma matrícula e aí você tem acesso a todas as formações. E o nosso ouvinte tem 15% de desconto. Você vai lá no link alura.tv/xadrezherbal. O link estará nas nossas redes sociais, no site, no post. E você se matricula, tem acesso a todos os cursos e 15% de desconto. alura.tv/xadrezherbal. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. 3 notícias de anteontem, quarta-feira, dia 15 de maio. Cyril Ramaphosa assina projeto de lei sobre saúde semanas antes das eleições. Lembrando, né, que daqui a pouco teremos eleições na África do Sul e agora
a África do Sul criou o National Health Insurance. A ideia é ter um programa de saúde universal. Tá? Nesse programa de saúde universal, você vai ter 2 níveis. O nível público, que vai atender a atenção básica de saúde, e um segundo nível, que vai ser feito a partir de empresas privadas, porém financiado pelo Estado. Então a ideia é que casos mais sérios de saúde, casos mais graves, as pessoas tenham acesso então a essa rede. Lembrando que, repito, né, as eleições serão agora no dia 29 e as pesquisas colocam em risco o Congresso Nacional Africano. Pode ser que pela primeira vez na história democrática da África do Sul, tá? Lembrando que a história democrática da África do Sul começa em 1994. Tá? Antes disso, a África do Sul era um regime totalitário. Tá? Era um regime colonial, racista, segregacionista. E a partir de 1994, o Congresso Nacional Africano sempre teve mais de 50% dos votos. Tá? Por quê? Porque especialmente naquele momento, com o Mandela, né? Mandela, uma das maiores figuras do século XX, dos últimos séculos como um todo, era a ideia de toda a população negra votava no Congresso Nacional Africano. Hoje, nós temos legendas que são formadas, em sua maioria, por integrantes da população negra, né, como os Economic Freedom Fighters, né, os guerrilheiros econômicos, e que não são o Congresso Nacional Africano. Né? E mesmo o Partido Conservador, né, sul-africano, a Aliança Democrática, que era o partido branco, digamos assim, né, nos últimos anos tem colocado, né, lideranças originadas da população negra sul-africana, inclusive por motivos eleitoreiros, claro. Né? Então, hoje, o Congresso Nacional Africano está sob o seu maior risco eleitoral desde 1994, em toda a história democrática do país. Então, isso certamente está no cálculo, né, de você. Eu fui conferir aqui, inclusive, o candidato do Partido Conservador será um branco, tá? O John Steenhuisen, tá? Não sabia disso. Mas, se nós olharmos, né, nós temos outras 13 legendas com candidatos negros. Né? Mas voltando aqui, então o anúncio desse novo sistema público de saúde, né, que não é exatamente um National Health System britânico, um SUS brasileiro, mas enfim, foi anunciado agora. Lembrando que a África do Sul sofre com um problema muito grande de fuga de cérebros na área de saúde. Né? A África do Sul, Zimbábue, né? Porque são médicos que se formam em universidades boas, que têm o inglês como idioma nativo e que vão depois para o Reino Unido ou para os Estados Unidos ou para o Canadá, né? Ou para a Austrália também. E ainda em notícias africanas, o ex-ministro da Gâmbia, Ousmane Sonko, foi condenado a 20 anos de prisão por crimes contra a humanidade em uma corte suíça. Né? Ele que era ministro do interior durante, né, a ditadura do Yahya Jammeh, e, né, a Suíça é um país que tem evocado muito a ideia de jurisdição universal dos direitos humanos para julgar pessoas que tenham cometido crimes mesmo em outros países. Biden e Trump aceitam convite para debate. É o meme da rinha de idoso, né? Com todo respeito, mas vai ser rinha de idoso. Agora, o que é interessante aqui, esse debate será no dia 27 de junho. É o debate mais preliminar, mais prematuro, digamos assim, mais antecipado em relação à data das eleições da história dos Estados Unidos. Tá? Nunca teve, segundo a CNN, tá? Caso alguém me corrija, a culpa é da CNN. Tá? Mas nunca teve um debate antes do dia 27 de junho. Tá? O debate vai ser organizado pela CNN, que eu citei, e pela ABC,
tá? E as regras ainda serão acordadas entre as duas campanhas. E ainda relacionado às eleições, o quarterback do New York Giants, o Aaron Rodgers, ou como a gente chama aqui no programa, o Kenon Rodgers, né? Porque ele é simpático às teorias de conspiração, confirmou, né, numa entrevista ao Tucker Carlson que ele havia sido convidado pelo Robert F. Kennedy Jr. a ser o seu candidato a vice-presidente, mas ele falou: eu só sou um fucking football player, né? Tipo, que não teria muitas qualificações para o cargo, né? Mas que ele adora o seu país e adora ser parte, né, de quem deve trazer os Estados Unidos para o que ele costumava ser, né? Isso, ele também não poupou críticas ao Trump, que na opinião dele teve 4 anos para fazer as coisas e secar o pântano, mas acabou falhando nessa missão, né? Mas no fim das contas, o candidato independente escolheu, né, como a sua candidata à vice-presidência a advogada e empreendedora Nicole Shanahan. E, Matias, uma coisa, Kevin Arnold ficaria triste com você porque você disse que o Aaron Rodgers é quarterback do New York Giants, ele é do Jets. Ah, desculpa. Que é o time verde. Eu me confundi. Os nossos ouvintes mais jovens não fazem a mínima ideia de quem é Kevin Arnold. Eu vou contar um caos hoje, porque hoje eu me senti muito velho. Hoje eu fui... Anos Incríveis estreou há 35 anos, Felipe. Pois é. E hoje eu fui jantar com a nossa querida Ana Lulu, nosso querido Euclides e alguns amigos deles. E, né, inclusive, Augusto é nosso ouvinte, tá? E ele é mais jovem. E o que acontece? O Euclides estava com uma camiseta que estava escrito os 4 elementos, né? E aí eu virei e falei, poxa, faltou o coração, né? E o nosso amigo não sabia, não tinha referência de o que era Capitão Planeta. E aliás, fica aqui um abraço pro amigo Gil Luiz Mendes, né, apresentador do Baião de 2 e do Cópias Originais, que certa vez disse que o reggae brasileiro é como se fosse o Capitão Planeta, porque só fala de água, terra, fogo, vento e coração. E no caso, né, do julgamento do Trump, o Michael Cohen, né, depôs no julgamento, dizendo que todos os pagamentos feitos a Stormy Daniels foram autorizados pessoalmente pelo Trump e que ele apenas cumpria ordens, né, ao realizar ali os esquemas, vamos dizer assim. E que o Donald Trump sabia de tudo e ele orientava tudo, e que o Donald Trump é extremamente controlador em relação aos seus negócios. E, finalmente, uma notícia dessa quinta-feira, dia 16, o governo Joe Biden propôs formalmente a reclassificação da maconha como uma droga de baixo risco, o que modificaria, inclusive, algumas questões legais e policiais em relação à droga, né? Desde 1970, ela está na lista 1 do país de lei de substâncias controladas, junto, por exemplo, com a heroína. E, obviamente, a maconha não está na mesma categoria que a heroína. A maconha, desde 1970, ela está na lista 1, que quer dizer as substâncias que têm mais potencial de abuso, junto com a heroína. Você colocar heroína e maconha na mesma categoria é um absurdo, porque a heroína tem um risco de overdose letal muito grande, né, comparado com a maconha. E a maconha iria para a lista 3, onde está, por exemplo, a cetamina. A cetamina deveria estar na lista 1, talvez, né? Mas, enfim, então teve essa proposta e que, no fim das contas, não vai mudar muita coisa, mas é uma maneira do Biden tentar acenar para o eleitorado jovem que ele tem perdido com a sua política, especialmente em relação a Israel e Gaza. E falando em Gaza, a ONU reviu o número de mortos na região e a proporção de crianças caiu. Então, meu caro Matias, essa notícia que eu achei muito curiosa, porque muita gente saiu compartilhando essa notícia como se fosse uma prova de que os números da ONU são mentirosos. Primeiro, a proporção de mulheres e crianças mortas caiu de 66% para 56%. Ou seja, continua sendo uma proporção absurda
de crianças e mulheres mortas. E que, inclusive, o próprio Netanyahu e o Blinken, né, admitiram que morreram mais inocentes do que terroristas, né? Isso. E segundo, o fato deles terem revisado os números mostra, na verdade, como os números são confiáveis, porque justamente esse é um dos paradoxos, né, do conhecimento e da ciência. As pessoas acham que, não, olha só, os cientistas toda hora mudam de opinião sobre alguma coisa. É justamente isso que o processo científico faz, e por isso que o processo científico é confiável, porque ele, se não fosse revisável, não era ciência, era dogma, entendeu? E as pessoas não estão, quando elas compartilham essa notícia, especialmente o pessoal da Hasbará, ou o pessoal que está fazendo uma propaganda incondicional pró-Israel, não está falando o motivo dessa revisão. O motivo dessa revisão, e aqui eu vou falar uma coisa extremamente pesada e macabra, é o fato de que você tem 10 mil pessoas que não podem ser completamente identificadas. A revisão dos números não é porque olharam e falaram, olha só, viu? A gente achou que era uma criança, mas na verdade era um integrante do Hamas pesadamente armado. Não, olha só, a gente classificou como mulheres e crianças, mas a gente não consegue identificar os restos mortais dessa pessoa. Vocês estão conseguindo contemplar a distopia que é isso? O fato de que tem 10 mil pessoas sem informações completas que não puderam ser completamente identificadas? Sabe? Óbvio que depois de uma análise forense aprofundada e tudo mais, que não dá para ser feita agora, essa informação vai conseguir ser checada, vai conseguir se chegar nessa informação. Mas nesse momento, a ONU mudou a classificação dessas cerca de 10 mil pessoas, pois não tem as informações completas de identificação. Isso é surreal de distópico. Tá? Então, o fato a proporção de mulheres e crianças no número de vítimas caiu de 66% para 56%. Continua sendo um número absurdo. Continua sendo um número horroroso, tá? Hediondo. Então, a revisão desses números não é um descrédito para a ONU, não é um descrédito para as denúncias feitas, é o contrário. Mostra como são números que podem ser confiáveis, mostra como são números que estão sendo baseados em dados e mostra como a situação é simplesmente distópica, tá? Ao ponto de você ter 10 mil corpos que não são completamente identificados. E quem falou isso, quem está dizendo isso, não é o Felipe, não é o Matias, é o porta-voz da agência da ONU que está fazendo esse processo de identificação, citado pelo New York Times. Tá? Então, assim, vocês podem conferir a matéria completa do New York Times, fiquem completamente à vontade. Tá? Está no idioma inglês, mas vocês podem usar o Google Tradutor, enfim. Fiquem completamente à vontade. Tá? E em muitas cidades dos Estados Unidos estão sendo espalhados, né, outdoors por movimentos que pedem pelo cessar-fogo, né, na faixa de Gaza, no qual está a mensagem de que a cada dia 3 ônibus escolares são atacados na faixa de Gaza, né, para dar uma noção do tamanho, né, do genocídio em curso, enfim. E ainda em relação a pessoas mortas, né, nós temos outras 2 notícias. A primeira delas é que no dia 15, um coronel da reserva do exército indiano, chamado Vaibhav Anil Kale, que tinha 46 anos de idade, ele trabalhava no Departamento de Segurança da ONU em Gaza, ele morreu possivelmente em um ataque aéreo israelense. Tá? O governo indiano lamentou, né, o ocorrido, expressou suas condolências e pediu por um cessar-fogo. Ou seja, o governo indiano não acusou diretamente o governo israelense pelo ataque, tá? Mas o ataque aéreo muito provavelmente foi realizado por Israel. E forças israelenses recuperaram nessa quinta-feira, dia 16, os corpos de 3 reféns que foram levados no dia 7 de outubro.
tá? Elas teriam sido mortas, inclusive, no próprio dia 7 de outubro. Um dos corpos, inclusive, era da DJ alemã-israelense Shani Luke, né, que várias imagens dela, imagens fortes, viralizaram na época, imagens bastante violentas. Essas 3 pessoas teriam sido mortas no dia 7 de outubro. E aí isso está conectado com algo que a gente explicou naquele programa logo depois dos ataques, que, infelizmente, uma coisa muito, muito macabra que ocorre é os corpos de vítimas ou corpos de palestinos, né, que morrem em prisões israelenses, muitas vezes são mantidos como reféns, né? Você só libera o corpo a partir de uma negociação, né? E aí os parentes daquela pessoa não conseguem sequer sepultar o seu parente. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. A ajuda humanitária chega a pier feito pelos Estados Unidos em Gaza. Nós tivemos, né, os primeiros caminhões de ajuda humanitária entrando pelo pier construído pelos Estados Unidos. Tá? Segundo os Estados Unidos, tá, 500 toneladas de ajuda humanitária devem ser desembarcadas nos próximos dias. Lembrando que os Estados Unidos construiu esse pier para aliviar a pressão humanitária que é criada pelo bloqueio de Israel às passagens terrestres. Felipe, inclusive, né, tivemos ataques, né, no começo da semana, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, de caminhões de ajuda humanitária, né? Então, muito grave a situação. E talvez, né, justamente a ajuda humanitária chegar por esse pier evite, né, que colonos israelenses danifiquem, né, esses caminhões com ajuda humanitária para as populações palestinas, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Inclusive, segundo a Reuters, alguns caminhões estavam carregando bens de consumo, seriam tipo doações, enfim, algo assim. A questão, meu caro Matias, é que esse pier, no máximo, vai permitir a passagem de 150 caminhões. Segundo a Samantha Power, que é a diretora da USAID, ou seja, segundo uma autoridade dos próprios Estados Unidos, Gaza precisa de 500 caminhões por dia. Então, esse pier, mesmo que alivie essa pressão, não vai ser suficiente. Então, assim, e aí fica a crítica, né? Porque os Estados Unidos poderia falar, olha só, Israel, libera essa passagem, mas não, a gente vai fazer um pier para melhorar a imagem do nosso aliado. Né? Ainda em relação a navios, né? A Espanha não autorizou que um navio que estava carregando armas, estava carregando munições, melhor dizendo, para Israel, um navio de bandeira dinamarquesa fizesse uma parada no porto de Cartagena. Tá? Não autorizaram essa parada e o navio teve que seguir adiante para um porto na Itália. Tá? Teve que adiar a sua parada. E nós tivemos bombardeios aéreos israelenses nessa semana novamente na região de Rafah, tá? Que voltou a ter ataques aéreos israelenses. E o África do Sul pediu na Corte Internacional de Justiça uma medida cautelar, uma medida emergencial para que a ofensiva israelense contra Rafah seja suspensa. E um detalhe importantíssimo, os nossos ouvintes vão se lembrar que semana passada eu falei que Israel ter controlado a passagem terrestre de Rafah sinalizava alguma anuência do Egito, tá? Aparentemente, eu estava errado. Por quê? Porque o Egito afirmou que vai interferir no caso, tá? Na Corte Internacional de Justiça, do lado da África do Sul, para impedir a ofensiva israelense, afirmando que Israel está desrespeitando as suas preocupações de segurança. Tá? Ou seja, o Egito está,
no campo da SIG, na arena da SIG, peitando Israel depois da ocupação dessa passagem fronteiriça. Então, eu estava redondamente errado no programa passado, peço desculpas, e o Egito quis deixar claro, então, que não apoiou essa ação israelense. E o que eu falei no programa passado foi que Israel, ao tomar a passagem da fronteira, teria anuência egípcia. Mas justamente por não ter, que o Egito, então, agora entrou no caso da SIG. E vai ser curioso, porque a retórica oficial do governo de Israel tem sido de que a África do Sul e todo mundo que está interferindo no caso está agindo como um aliado do Hamas. Se tem um governo no mundo que não dá para ser dito que é aliado do Hamas, é a ditadura militar egípcia. Então, essa argumentação também não vai poder ser usada. Aí, além disso, tivemos também incêndios criminosos no vilarejo de Al-Mugaivir, ao norte de Ramala, né, por colonos israelenses, e também tivemos, né, uma manifestação de palestinos nos vilarejos de Hausha e Cassier, recordando, né, o 76º aniversário da Nakba. Então, mais essas duas notícias relacionadas ao conflito israelense-palestino. E, por fim, também a CNN divulgou uma imagem, né, de prisioneiros na base militar de Sede Taimã e que está sendo acusada, né, de maus tratos, comparando, né, esse centro de detenção a Guantánamo e Abu Ghraib, né, só para citar dois casos mais recentes.